Bom, o que vamos a ver agora é uma aplicação de integrais triplas, que a ideia é calcular volumes de conjuntos en R3 utilizando integrais triplas. Então, antes de ver a fórmula, quero explicar um pouco como chegar à fórmula. Então, lembremos o seguinte: para integrais duplas, si temos uma função f que está definida no domínio de que é um subconjunto de R2 e a função f é positiva, sim? Ou não negativa, f de xy é positivo para todo xy dentro do conjunto D. Então, a integral dupla na região D de f de xy de A é o volume que está abaixo do gráfico de gf e acima da região D. Então, observemos que o gráfico da função f é um objeto de R3, então isso aqui faz sentido falar do volume porque é um sólido. O conjunto que está abaixo do gráfico e acima da região D é um sólido. Então faz sentido falar do volume. Então, se temos funções f, temos uma função agora que está definida em um conjunto E, que é um subconjunto do espaço R3. O gráfico da função f é um objeto que está em R4, ¿sí? Porque, lembrem, o gráfico de uma função f é o conjunto de pontos da forma x, y, z, f de x, y, z. Então, a gente precisa 4 coordenadas. ¿Sí? Por isso que o gráfico de uma função f que está definida em um subconjunto de R3 é um subconjunto de R4. ¿Sí? Então, a gente nós não podemos imaginar o gráfico da função S em R4, porém se verifica a mesma propriedade que se verificava para o caso em dimensão 2, que é o seguinte: se f de x, y, z é positivo para todo x, y, z no conjunto E, então a integral tripla na região E de f de x, y, z de B vai ser o volume do objeto 4-dimensional, ¿sí? Un subconjunto en R4, da região que está abaixo do gráfico GF e acima do conjunto E. ¿Sí? Então, coloco tudo entre aspas porque não podemos imaginar que é abaixo e acima, porém é algo que faz sentido de forma abstrata. ¿Sí? Então, o que acontece? Então, essa propriedade é verdade, sim? Então, o que acontecia no caso de dimensão 2? Se em dimensão 2, se f de xy é igual a 1 para todo xy em D, então isso a gente viu, acho que em umas lições anteriores, uma lição anterior para, acho que a 9, que é propriedades de integrais duplas, que a integral dupla da função constante 1 vai ser o volume, pelo que falamos anteriormente, vai ser o volume abaixo do gráfico e acima da região D. Então, esse volume vai ser a área da base vezes a altura. E nesse caso a altura é 1 e a área da base é a área de D. Então, a integral dupla no conjunto D da função constante 1 dA é a área da nossa região D. Então, isso é a fórmula que temos, ¿sí? Para regiões, para subconjuntos em dimensão 2. Então, voltemos à dimensão 3. Então, se f de x, y, z é constante igual a 1 para todo x, y, z dentro do conjunto E, então a integral tripla na região E da função constante 1 vai ser aquele volume 4-dimensional que falamos. E como vai se calcular esse volume? Vai ser o volume da base, que é um objeto em R3, que nesse caso é o volume de Y, vezes a altura. E a altura quem é? É 1, porque a função é constante igual a 1. Então, a integral tripla na região E da função constante 1 de B é o volume de Y. ¿Sí? Então, isso é a ideia de esa fórmula que está por trás de esa fórmula aquí, ¿sí? Entonces, si nós queremos calcular uma forma de calcular volumes de subconjuntos en R3, o que temos que fazer é integrar a função constante igual a 1. Então, vejamos um exemplo. Então, a ideia é calcular o volume do tetraedro T
que está limitado pelos planos x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0 e z igual a 0. Então, eu recomendo a vocês pausar o vídeo agora e tentar resolver. E vou supor que vocês fizeram isso. Então, o que queremos fazer é calcular o volume do tetraedro T. E vamos utilizar integrais triplas. A gente poderia calcular isto com integrais duplas, ¿sí? Mas vamos fazer com integrais triplas. Então, para calcular o volume do tetraedro T, o que temos que fazer é integrar a função constante igual a 1 dentro do tetraedro T. Então, o que vamos a fazer é plantear, e para calcular esse integral, o que vamos a fazer é plantear o tetraedro como uma região tipo 1. ¿Sí? Então, esse é o tetraedro. ¿Sí? Aqui temos o plano x mais 2y mais z igual a 2. Esse plano aqui é o plano x igual a 2y. Esse aqui é o plano z igual a 0, que está o yaw é o plano xy, o z igual a 0, e o plano que está aqui, o plano zy, é o plano x igual a 0. Então, essa é a nossa região que queremos integrar. Então, vamos a plantear essa região como tipo 1. ¿Sí? Então, como tipo 1, precisamos a projeção do tetraedro no plano XY, que nesse caso é esse triângulo que está aqui. ¿Sí? Observen que parece que está mal a figura, mas não. Esse é o eixo X, que é esse aqui. Esse é o eixo de Y, que é esse aqui. ¿Sí? E aqui temos um triângulo, que é esse triângulo aqui. Então, antes de ver a fórmula do triângulo, simplesmente a gente sabe que isso é um triângulo. Então, T vai ser os pontos x, y, z na G3, tais que x, y pertence ao triângulo D, que é o que está aqui, e o z varia entre 0 e 2 menos x menos 2y. Então, por que isso aqui? Lembrem, nós pegamos um ponto aqui, pegamos um ponto aqui, xy, ¿sí? E queremos ver entre que e que varia a variável z. ¿Sí? Então, nesse caso, a variável z varia entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é x, ¿sí? O segmento é esse aqui. Então, esse ponto aqui é x, y0, e esse ponto aqui é x, yz, onde z onde que acontece? Esse ponto pertence ao plano. Então, o x, y, z verificam a equação essa aqui. Então, o z, podemos resolver z e ver que é 2 menos x menos 2y. ¿Sí? Então, esse ponto é o ponto x, y, 2 menos x menos 2y. ¿Sí? Então, a variável z varia entre 0 e 2 menos x menos 2y, que é isso que está aqui. Bom, então, esse é nosso tetraedro T. Então, o que temos que fazer agora é descrever nosso triângulo D, e o que vamos fazer é escrever ele como uma região tipo 1, ¿sí? Uma região do plano. Então, eu vou apagar um pouco aqui. Então, como fazemos para ver que triângulo é? Então, esse ponto aqui, se vocês querem, eu vou apagar tudo isso aqui. Então, esse ponto que está aqui vai ser a intersecção entre a reta, entre o plano x igual a 2y. Vou utilizar cor. X igual a 2y e o plano x igual a x mais 2y mais z igual a 2, e tudo isso no plano z igual a 0, ¿sí?
Então, daqui, vemos que o z tem que ser igual a 0. ¿Sí? Então, aqui some e fica que x é igual a 2y e x mais 2y é igual a 2. Então, se x é igual a 2y, aquí vamos a sustituir eso que está aquí dentro y fica 4y es igual a 2 y por tanto y es igual a 1 medio. ¿Sí? Y luego x tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Entonces, ese punto aquí, ¿sí? Es o punto 1 medio. Agora, e esse ponto aqui é o ponto de intersecção. Bom, esse ponto aqui é o ponto de intersecção do plano z igual a 0 com o plano x igual a 2y com o plano z igual a 0. ¿Sí? Ese plano y ese plano, que é esse ponto aqui. Então, esse ponto é a origem. ¿Sí? Esses três são a origem. Y ese punto aquí es la intersección de ese plano con ese plano y ese plano. O sea, con ese plano aquí, onde z igual a 0 y o x es igual a 0. Entonces 2y tiene que ser igual a 2 y por tanto y. ¿Sí? Entonces, voy a escribir aquí. X igual a 0, z igual a 0 y x más 2y más z igual a 2. Entonces, o x some, o z some, y fica 2y igual a 2, por tanto y es igual a 1. ¿Sí? Y si y entonces es o punto 0, 1, 0. ¿Sí? O no plano o punto 0, 1. Entonces, que es ese punto aquí. Bom? Y entonces, esses são os vértices do nosso triângulo. Agora, o x, então vamos a plantear isso como uma região tipo 1. ¿Sí? Então, como uma região tipo 1, o x varia entre 0 e 1. ¿Sí? E o y vai variar entre esse gráfico dessa função de x e o gráfico dessa função de x. Mas o gráfico dessa função de x vem dada pela fórmula x igual a 2y. ¿Sí? Então, de x igual a 2y, a gente resolve que y es igual a x dividido 2. ¿Sí? Y es ese gráfico que está aquí. Esa recta que está aquí. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a querer que y, como región tipo 1, o x va a variar entre 0 y 1, y o y va a ser mayor o igual que x dividido 2. Y esa recta que está aquí, ¿sí? Ven do plano x más 2y más z igual a 2, do plano x más 2y más z igual a 2, cuando dentro do plano z igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando igualamos, colocamos aquí eso aquí. Entonces, esa recta aquí es cuando se verifica ese plano aquí y o plano z igual a 0. Entonces, lo que fica es cuando se verifican simultáneamente esas dos ecuaciones, lo que verifica es x más 2y es igual a 2. Y por tanto podemos resolver y aquí y fica y igual a 1 menos x dividido 2, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, o tetraedro es los puntos x, y, z no espacio G3, onde x, y pertence ao triángulo D, e o z varía entre 0 y 2 menos x menos 2y, y agora o rectángulo D, o triángulo D, son os puntos do plano x, y, onde x varía entre 0 y 1, e y varía entre x dividido 2 y 1 menos x dividido 2. Entonces, o volume de T vai ser integral tripla a integral tripla na región T da función constante igual a 1, y agora planteamos a fórmula para regiões tipo 1. ¿Sí? Então, regiões tipo 1 no espaço, onde o D é um tipo 1, que é
a integral entre 0 e 1, a integral entre x dividido 2 e 1 menos x dividido 2, ¿sí? Que é isso aqui. A integral entre 0 e 2x menos 2y, que são esses extremos aqui, dz, ¿sí? dy e dx. ¿Sí? Então, começamos aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui dz, dy, dx. ¿Sí? Observen que esa es la orden necesaria, porque o z estamos diciendo que varía que depende de x y y, a variação do z depende de x y y, a variação do y depende de x, e o x depende de duas constantes. Então, primeiro se integra em relação a z, depois se integra em relação a y e depois se integra em relação a x. Então, agora é resolver essa integral tripla aqui. Então, como sempre, a gente que faz é resolver isso aqui primeiro, a integral de dentro primeiro. Então, como é 1, isso vai ser o comprimento do intervalo, que é desse intervalo aqui, que depende de x e de y, e é 2 menos x menos 2y. ¿Sí? Então, a gente obteve essa fórmula aqui para a primeira integral. O que vamos a fazer é trocar essa aqui por essa fórmula aqui. Então fica que o volume de t integral entre 0 e 1, ¿sí? La integral entre x dividido 2 e 1 menos x dividido 2 de nossa fórmula aqui, 2 menos x menos 2y, de y de x. E o que fazemos agora é resolver a integral que está dentro primeiro. Então, integral entre x dividido 2 e 1 menos x dividido 2 de 2 menos x menos 2y de y, estamos reintegrando a relação a y, então x é constante, sai para fora, separamos integrais, fica isso que está aqui. Primitiva, então, bom, o que acontece? O 2 menos x saiu para fora como uma constante, temos essa integral aqui, primitiva disso é y, então a primitiva, como é função constante 1, a integral disso aqui é o comprimento do intervalo, que é 1 menos x dividido 2, menos x menos dividido 2, que é 1 menos x. E aqui primitiva de y é y quadrado dividido 2, então esse 2 cancela, vai aparecer, cancela com esse 2 aqui e fica, e quando avaliamos entre esse número e esse número, obtemos isso aqui. E a gente resolve isso, resolver um polinômio, e fica x quadrado menos 2x mais 1, e portanto a segunda integral é igual a isso que está aqui dentro, que só depende de x. Então vamos a trocar essa integral aqui por essa fórmula aqui, e fica que o volume do tetraedro é integral entre 0 e 1 de x quadrado menos 2x mais 1 de x, e resolvemos essa integral e dá esse número aqui que é 1/3. Bom, então na próxima lição a gente vai começar com coordenadas cilíndricas e depois a gente vai ver coordenadas esféricas.